Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Minha tia estava virando um sapo? A moça que nos conta esse relato tem 20 anos, isso aconteceu com a tia dela, irmã da mãe dela. Bom, ela conta que a tia dela engravidou muito cedo e, de acordo com as regras da época, o avô dela logo fez com que a tia se casasse antes da barriga começar a aparecer. E ela conta que a mãe dela era muito grudada com essa irmã, com a tia da moça que nos conta esse relato. Então, assim que a tia dela se casou, a mãe dela foi embora junto, foi morar com ela em Recife. E ela não sabe ao certo como tudo começou a acontecer, porque ela diz que a mãe dela conta essa história para ela bem resumidamente. Ela só sabe que enquanto elas já estavam morando nessa outra casa e quando a tia dela tinha mais ou menos 3 meses de gravidez, as coisas estranhas começaram a acontecer. Um certo dia a mãe dela estava lá lavando a louça e na frente da pia tem uma janela que dá de frente para o quintal. E aí ela estava lá lavando a louça quando de repente apareceu um sapo na janela. E o sapo estava lá assim, aí ela se assustou, chamou a irmã dela, né, a tia da moça que nos conta esse relato, para ver o sapo. Elas ficaram tão assustadas que deixaram, o sapo ir embora. Deixa aí que ele vai embora, não vamos fazer nada. Fecharam a janela da cozinha, fecharam todas as janelas e portas da casa para não ter perigo do sapo entrar. E continuaram ali os seus afazeres. Passou-se algumas horas e elas esqueceram do sapo. E como em Recife faz muito calor e a tia dela grávida também com um calor do caramba, resolveram abrir de novo as portas e janelas, nem se lembrando que o sapo tinha aparecido mais cedo. E quando ela abriu a porta, lá estava o sapo de novo, parado na porta. A tia dela tentava espantar o sapo com a vassoura, mas ele não saía de jeito nenhum dali. E ele ficava olhando e encarando a tia dela o tempo todo. E a tia dela, com muito medo daquilo, fechou a porta rápido e deixou o sapo para fora. E quando foi à noite, o marido dela chegou do trabalho e ela foi logo perguntando se ele viu algum sapo a hora que ele entrou. Ele disse que não viu nada. Então ela contou sobre esse sapo que apareceu na janela, depois estava na porta e não sei o que elas ficaram com medo. Mas o tio dela, né, o marido da tia, riu dela e falou que não era para ela se preocupar, né, que era só um sapo. Acontece que depois desse dia, o sapo aparecia todo santo dia na porta da casa dela. Só que a hora que chegava a noite, que era a hora do marido dela chegar, esse sapo sumia. Além disso, a tia dela estava engordando muito e eles achavam que era por conta da gestação, mas mesmo assim, os médicos diziam que ela estava engordando demais, até para uma grávida. Ela, que antes pesava 50 quilos, agora já estava com quase 100 quilos. Aquilo não era normal. A pele dela estava cheia de rugas, estava muito feia, como se ela estivesse envelhecendo. A mão dela suava muito. Ela estava horrível. Um certo dia, a tia dela acordou e assim que acordou, abriu a janela do quarto e quem estava lá na janela? O sapo. Abriu a janela e o sapo estava lá na janela olhando fixamente para ela. Ela deu um grito, pulou para trás e com o grito dela, a irmã, né, a mãe da moça que nos conta o relato, a irmã dela acordou, foi ver o que tinha acontecido e acontece que a tia dela não aguentava mais aquele sapo. Diz que aquele sapo estava enlouquecendo ela. Ela gritava e falava que não aguentava mais olhar para a cara daquele sapo. E a tia dela adoeceu, começou a ficar muito fraca. E aí que ela começou a frequentar a igreja todos os dias. E a irmã dela ia junto, acompanhava na igreja. Até que num desses dias, assim que ela chegou na igreja, uma mulher veio até ela, pegou na mão dela e disse: "A coisa que está te atormentando foi mandada por alguém para destruir você e o seu bebê. Procure ajuda." Bom, a tia e a mãe dela ficaram muito assustadas e assim que chegaram em casa, a mãe dela ligou para a madrasta, contou tudo o que estava acontecendo, contou o que aconteceu na igreja e a madrasta da mãe dela disse que isso podia ser um trabalho de magia negra. Passou o telefone de um homem para ela e falou que era para ela ligar para esse homem e assim a mãe dela o fez. E a tia e a mãe dela marcaram para ir até esse tal homem aí para ver o que estava acontecendo. E chegando lá, esse tal homem, assim que viu a tia dela, já foi logo dizendo
que nunca tinha visto aquilo antes e que nem sabia como ela ainda estava viva. E ele disse que alguém fez um trabalho de magia negra e colocou o nome dela na boca de um sapo, ou dentro de um sapo. Pois o sapo ficaria todos os dias lá, na porta da casa dela, no sol. E quando o sapo morresse, ela também morreria. E aí esse homem falou que ele precisaria de uma quantia em dinheiro para desfazer esse trabalho, porque ele teria que viajar. Ela acha que ele precisava viajar para procurar alguma outra pessoa que soubesse fazer isso, porque isso estava além da sabedoria dele. E aí a tia dela deu essa quantia a ele em dinheiro e aguardou. Uns 3 dias depois, esse homem ligou para a tia dela e falou que estava feito. E perguntou se ela queria que fizesse a coisa voltar para quem mandou a magia para ela, se queria que retornasse. E ela disse que não queria que voltasse, ela só queria paz e saúde de volta na vida dela. E assim o homem fez. E disse que o sapo sumiria por 5 dias, depois reapareceria, ficaria 1 semana na porta da casa dela, sem sair de lá, e que secaria ao sol até morrer. E assim aconteceu. O sapo sumiu por exatos 5 dias. E nesses 5 dias, a tia dela melhorou assim, do dia para a noite. Ela perdeu peso, não sei se ela perdeu 50 quilos, do dia em 5 dias. Talvez não tanto, mas ela perdeu muito peso. Assim, voltou como se estivesse nova. E passado esses 5 dias, o sapo deveras apareceu na porta de novo, ficou ali por 1 semana sem sair da porta e morreu ali na porta, seco, no sol. Aí a mãe e a tia dela queimaram o sapo, botaram fogo no sapo e tudo voltou ao normal. Coitado do sapo, né? Não tinha nada a ver com o pato e pagou o pato. Até hoje, elas não sabem dizer quem poderia ter feito esse trabalho de magia para ela desse jeito. Mas, devido ao marido da tia dela ter sido assim muito mulherengo antes de casar com ela, teve muitas namoradas, ela acha que talvez alguma delas não tenha superado o término do namoro, né? E fez isso com a atual esposa dele. Hoje a tia dela é da igreja, o primo dela, que é o bebê que estava na barriga, nasceu saudável. E a tia dela teve mais 2 filhos. E ela diz que desde que se entende por gente, a mãe dela conta essa história pra ela e ela adora. A faca sumiu. A moça que nos conta esse relato é de São Vicente, litoral de São Paulo. E diz que o sobrenatural a ronda desde que ela era criança. Hoje ela tem 46 anos e já aconteceram tantas coisas com ela que quando ela conta assim para as pessoas, todas ficam meio ressabiadas. E assistindo a gente falar sobre objetos que desaparecem, ela lembrou de uma coisa que aconteceu com ela uns 4 anos atrás. Ela e a esposa, sim, ela é lésbica e casada no papel passado e diz que é muito feliz com ela. Bom, ela conta que estavam em casa e a mulher dela, a Tina, foi amolar uma faca que elas estavam usando, faca de temperos, eu não sei, deve ser uma faquinha pequena, uma faca que ela estava usando ali porque estava preparando o almoço. E a faca estava bem ceguinha. E a pedra de amolar a faca ficava numa prateleira em cima da máquina de lavar, lá na área de serviço. E a Tina estava com a faca na mão quando foi tentar pegar a pedra de amolar. E a hora que ela foi pegar a pedra, a faca caiu da mão dela e caiu atrás dessa máquina de lavar. Aí a mulher dela chamou a ela, a moça que nos conta o relato, para ajudar a afastar a máquina de lavar para ela poder pegar a faquinha que caiu lá atrás. Porque diz que era daquelas máquinas de lavar antigas, sabe? Grande, quadrada, pesada. Arrastaram a máquina e nada, a faca não estava ali. Puxaram a máquina mais ou menos 1 metro assim e nada de faquinha nenhuma. Deram uma inclinada na máquina, ela olhou por baixo para ver se não tinha caído algum compartimento que tem ali. Nada. A faca simplesmente sumiu. E depois de quase meia hora procurando a faca, elas desistiram. Uma olhou para a cara da outra e falou, deve ser algum espírito zombeteiro tirando uma com a nossa cara, né? E deixaram para lá. Coisa de 1 mês depois, essa máquina de lavar pifou, quebrou. E aí elas pediram para um vizinho que tem uma oficina para ele ir lá pegar a máquina velha, levar para ele, assim liberava espaço para a hora que a nova máquina chegasse. Aí ela aproveitou e falou para o vizinho que se por acaso ele encontrasse uma faquinha dentro da máquina de lavar, que ele devolvesse a ela,
porque foi um presente da mãe dela, essa faca, e ela gostava muito da faquinha. Bom, o rapaz retirou a máquina velha, levou para a oficina dele, desmontou a máquina inteira para reaproveitar as peças e não encontrou faca nenhuma. E ela acreditou nele, até porque não tinha nem como a faca ter entrado na máquina. Ela realmente sumiu. O dia que adivinhei um crime. A moça que nos conta esse relato é brasileira, mas vive há muitos anos na Europa. E ela conta que a família inteira dela tem um histórico de mediunidade. Porém, o marido dela a proíbe de qualquer assunto, de ter qualquer artigo, qualquer objeto, qualquer coisa que relacione a mediunidade. Tipo, queimar um incenso era visto como algo tolerável, desde que com muito cuidado e com certos limites. Bom, com muito custo, depois do marido dela ter encontrado um baralho escondido no sofá, um baralho que ela fez com as próprias mãos, depois de uma entidade dizer a ela que dessa forma o marido dela mudaria de atitude, depois disso ele permitiu que ela comprasse ali um deck, um pacote, não sei, de um baralho simples. E a partir daí ela virou colecionadora de baralhos. E hoje ela tem mais de 30 baralhos, novos, usados, raros, comuns, muito caros, baratíssimos. Pois bem, ela já tinha conseguido ter baralho em casa, agora só faltava poder jogar. Mas isso o marido não permitia mesmo, ele não queria gente estranha na casa dele. Ele dizia: Eu sei lá o que esse povo tem, que gente é essa? Vão entrar na minha casa? Nem pensar. Então ela se dispôs a jogar pela internet, de graça. Ela espalhou aí a notícia pelas redes sociais dela, porque ela precisava praticar e intensificou ali os estudos esotéricos. Até que um dia ela encontrou num site na internet uma reza que propunha melhorar a vidência na leitura de oráculos. E com o passar do tempo ela recebia cada vez mais contatos. Foi passando assim de boca em boca que ela lia tarô e tudo mais, de graça, né? E ela já não lia somente para conhecidos, tinha várias pessoas do Brasil ali que pediam para ela jogar o tarô, inclusive de cidades fora do mapa, com nomes muito estranhos. Um certo dia ela foi procurada por uma senhora que queria saber do filho. Nada de estranho, ela achou que fosse uma consulta normal de uma mãe, simplesmente uma mãe preocupada com seu filho, ou até aquelas mães ciumentas e controladoras, mas nada de anormal. E sabe aquela reza para intensificar a visão em oráculos? Então, ela resolveu que aquela era a hora dela tentar fazer aquela reza. Embora, assim, ela estava meio sem fé, meio incrédula com aquilo, porque ela diz que fica meio com o pé atrás com coisa que ela acha na internet. Principalmente também porque aquela reza não estava em português, então ela tinha que rezar na língua da reza lá, no idioma original da tal reza. Então ela abriu o baralho e começou a dispor as cartas ali em cima de um lenço, também tinha ali um copo com água e um incenso. As cartas estavam viradas para baixo e antes de virar as cartas, ela leu aquela reza que estava anotada num papel. Leu assim, sem muita fé. E aí ela começou a virar as cartas para cima e ela não acreditou no que aconteceu. Uma tela mental se abriu. E ela dizia, tipo, não pode ser, é coisa da minha imaginação, isso não está acontecendo. E assim se compôs um cenário na mente dela, personagem, situação, tudo estava ali. O rapaz, filho daquela senhora consulente, ex-presidiário, foi morto por um amigo e o corpo dele escondido num lugar abandonado, onde passava uma ponte sobre um rio, abaixo de uma árvore. E ela conta que falou de detalhes da vida do rapaz, que ela não tinha como saber daquilo. E a mãe do rapaz confirmou tais detalhes. Infelizmente, ela teve que dar uma notícia ali para a mãe daquele rapaz, assim, uma notícia que ela nunca esperava ter que dar através de leitura de tarô. Ela imaginou que ela fosse ler ali, era só alguma coisa a respeito de amor, sorte, fofoca, intriga, sabe? Até sobre alguns feitiços que teriam feito, mas nunca sobre um assassinato. E passado 2 meses, ela recebeu uma ligação dessa senhora, dizendo que encontraram o corpo do filho dela e que o local correspondia àquele que ela disse na leitura do tarô. E ela nunca mais jogou tarô. Ela acredita que já cumpriu a missão dada pela espiritualidade.
e acredita que nada foi coincidência. Desde aquele tarô que ela fez com as próprias mãos, escondeu no sofá, amando da entidade, até encontrar essa reza na internet e essa mãe a procurar para saber do filho. Nada foi por acaso. Seria o coisa ruim? A moça que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ela, aconteceu com o marido da irmã dela, com o cunhado. Bom, ela conta que a irmã e o cunhado gostam muito de tomar uma cervejinha, gostam até demais. E ela conta que em 2008, os dois, a irmã e o marido da irmã, né? A irmã e o cunhado estavam bebendo demais. Eles estavam passando a conta, estavam bebendo até pinga já. E toda noite, alguns amigos do cunhado dela iam para casa deles lá para jogar um tal de bozó. Diz que estavam viciados nessa coisa aí, nesse tal jogo, que ela não sabe exatamente do que se trata, ela só sabe que é um jogo de dados. É um jogo com dados, eu não sei, bozó. E, apesar da moça que nos conta esse relato ser adolescente na época, ela se incomodava com essa situação com os dois, a irmã e o cunhado. Ela se incomodava com a atitude dos dois, porque a sobrinha dela não tinha nem 5 anos. E aí, frequentemente, a moça que nos conta o relato ia lá, buscava a sobrinha para dormir com ela. Para a menina não achar normal ter sempre os pais bêbados em casa e a casa cheia de estranhos. E numa dessas noites de bebida e jogo, ela lembra que estava fazendo bastante frio, o que é bem atípico, né? Lá para aqueles lados do norte, nordeste. E já passava das 4 da manhã quando o cunhado dela e a irmã estavam lá batendo desesperados no portão da casa da moça que nos conta esse relato. Claro que acordou todo mundo da casa, acordou ela, acordou as irmãs, acordou a mãe, e eles estavam lá desesperados, querendo levar a filha deles, a garotinha de 4 anos, né, não tinha nem 5 anos, ela tinha 4, querendo levar a filha embora. Eles estavam aos prantos, nervosos, querendo que a filha fosse dormir com eles em casa. Aí a mãe dela falou para eles terem calma e contar o que aconteceu. Então o cunhado dela, tremendo e com os olhos cheios d'água, contou que estava ele e mais 2 amigos jogando bozó numa mesa para 4 pessoas. Ou seja, havia um lugar vago, né? Estavam em 3 jogando numa mesa para 4. E estavam jogando ali com todas as portas e janelas da casa abertas, o que é normal lá. Bom, estavam eles lá bebendo, jogando e bebendo, jogando e bebendo, tudo na descontração, conversando ali, quando já passado ali da meia-noite, apareceu um homem na porta da casa. E o cunhado dela disse que todo mundo olhou para aquele homem, mas continuaram sentados, não se levantaram, nada. Eles nem se assustaram. Ele disse não saber explicar direito essa reação, porque era como se a hora que o homem apareceu na porta, ele estivesse exercendo um certo poder sobre eles ali sentados na mesa. Porque em sã consciência, né, o que seria normal? Todo mundo levantar, achar que se trata de um assalto, de um roubo, ou pelo menos perguntar, o que você está fazendo aqui, né? Não é normal uma pessoa entrar assim na sua casa. Mas não. Todos continuaram ali olhando para ele como se estivesse num transe. E esse homem vestia sapatos sociais pretos, calça social preta, uma capa com capuz também preta que ia até a altura do joelho e um enorme chapéu preto que lhe cobria parte do rosto, fazia sombra no rosto dele e eles só podiam ver a boca desse homem. E o homem na porta perguntou se ele poderia entrar e jogar com os 3. E os 3 não conseguiam abrir a boca para falar uma palavra. Apenas se viram ali quase que obrigados a concordar. E eles balançaram a cabeça afirmando que sim, podia entrar e jogar. O homem então entrou, sentou e iniciou as partidas ali do jogo. O cunhado dela disse que eles jogaram mais de 15 partidas e ele ganhava todas. O homem, o estranho homem, ganhava todas. Disse também que a todo momento ele e os amigos olhavam fixamente para a mesa, só olhavam para a mesa e eventualmente entre uma partida e outra eles conseguiam observar o sorriso daquele homem, um sorriso malicioso e ao mesmo tempo satisfeito por ter ganho as partidas. Nessa hora o cunhado dela disse aos prantos
que quando se deu conta, sabe-se lá quanto tempo já havia passado, ele se tocou que não enxergava o rosto daquele homem. Que não estava certo permitir que um estranho entrasse assim na casa dele e fosse jogando. Então ele começou a retomar a consciência ali e resolveu perguntar para o homem quem era ele, de onde ele tinha vindo, o que ele queria ali jogando com eles. E nessa hora o cunhado dela disse, soluçando assim, que o homem sumiu na frente dele e dos outros 2 amigos. Assim, simplesmente sumiu diante dos olhos dos 3. E os 3 ficaram ali, um olhando para a cara do outro, sem entender o que tinha acontecido, o que tinha acabado de acontecer ali. Aí os 3 levantaram, assim, atônitos e pasmos, e começaram a conversar do que tinha acontecido, o que será que foi, não sei o quê, quando, segundo o cunhado dela, começaram a sentir um cheiro que vinha da sala. Diz que era um cheiro de carniça, era tão fedido quanto uma carniça e azedo, tão azedo quanto um vinagre. Esse era o cheiro. Ela não sabe, será que seria enxofre? Diz que os 2 amigos do cunhado dela não ficaram mais nem um segundo lá, eles cataram e foram embora, rapidinho. Aí o cunhado dela foi chamar a irmã dela, que dormia no quarto ao lado ali. E ele contou para ela, desesperado, tudo que tinha acabado de acontecer, quando a esposa dele, né, a irmã da moça que nos conta esse relato, com muito medo, disse que queria ir lá buscar a filha dela. Porque diz que tudo isso só aconteceu porque não tinha nenhuma criança na casa. Aí a moça que nos conta o relato diz assim, olha as ideias, né? Em vez de, não, isso aconteceu porque não tinha criança na casa, não porque eles estavam bebendo e jogando até, né? Porque até parece que bebida e jogo atrai algum anjo, alguma proteção, espíritos protetores, né? Muito pelo contrário. Bom, acontece que eles dormiram ali mesmo, na casa da irmã, da mãe, né, da moça que nos conta esse relato. E pela manhã foram embora para casa com a sobrinha dela. Por um tempo eles pararam com os jogos, mas depois voltaram a jogar, só que sempre de dia. Nunca mais jogaram durante a noite. À noite eles se recolhiam, trancavam toda a casa e procuraram não falar mais no assunto também. E 10 meses depois eles se mudaram de casa. E se vocês gostaram desses relatos, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!